Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Bom dia. Um pouquinho de música para adoçar a alma. Bom dia, Palhares, amigo querido. Uma música para você. Ó. Boa tarde, Aninha. Boa tarde a todos. Ingrid. Amém, Palhares. Para você também. Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar mais um tema do nosso Evangelho, nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema hoje será: os sãos não precisam de médico. É um tema bem legal que nós vamos poder discutir aqui o que a gente entende disso, tá bom? Vocês falam que vocês entendem daí, eu falo que eu entendo daqui e vamos aprendendo juntos. E a música tocando, ó. Bonito, não é? Eu gosto muito. Então, vamos pegar o nosso copinho de água, ó, deixar do ladinho, para nós fazermos a fluidificação da água depois do nosso evangelho, para o final. Então, já vamos buscar a sua aguinha. Não esquece, oi Dani, para que a gente possa trabalhar fluidificando a nossa aguinha. Todo mundo já tá com a sua aguinha? Para a gente poder fazer a prece de abertura, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Deixa eu ver o negócio aqui. Peraí. Nossa prece de abertura para nós. Ah, ele não quer. Ah, Palhares. Ele tá na rua. Com certeza ele tá na rua. Vamos fazer a nossa prece de abertura então, gente? Vamos elevar nosso pensamento ao Pai. E vamos convidando ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos amigos socorristas, para que possam estar conosco nesse dia de hoje, nos trazendo o amparo, nos trazendo a proteção,
que nós necessitamos, os nossos familiares, dentro do nosso lar, para que possamos receber as energias positivas dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E vamos pedindo, convidando aqueles irmãos que todo o Evangelho do Lar participa conosco, para auxílio daqueles que estão em nossos lares, irmãozinhos desencarnados que estão sem orientação espiritual, sem entendimento do desencarne, que eles possam também ser recebidos com amor, serem tratados, e que todos possam receber o acolhimento espiritual no seu momento e com o seu entendimento. Então vamos iniciando com a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. A Andréia está dizendo aqui que está com dores de cabeça, pressão alta, né, Andréia? Vamos pedir para a espiritualidade para que ela possa estar cuidando de você e de todos os irmãos durante esse período do Evangelho, que todos possam estar recebendo as bênçãos e as energias positivas, tá bom? Esse tema, os sãos não precisam de médicos, é uma realidade, né? Mas por que será que Jesus deixou isso para nosso aprendizado? O que será que ele quis dizer isso? Dizer com essa frase? Vamos ler um pedacinho então. Estando Jesus sentado à mesa numa casa, para lá se dirigiram muitos publicanos e gente de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus. E seus discípulos, tendo os fariseus visto isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? Mas Jesus, ouvindo-lhes, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está lá no Mateus, capítulo 9, 10, 12. Versículo 10, 12. Então ele está dizendo lá, né? Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, pois são esses os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não os orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não precisar de nada. Então ele está dizendo sobre uma passagem de Jesus, onde ele sentou à mesa com os publicanos e as pessoas de má vida, que é o que eles diziam ali, né? Os ricos e os pobres. E Jesus então estava explicando o porquê disso, que são os enfermos, são os necessitados que precisam de médico, de cura, de cuidado, e não os sãos, né? Essas palavras, como muitas outras, encontram explicação no Espiritismo. Surpreende-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa devesse ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Essa passagem na vida de Jesus, ele está mostrando, ele fala muito da parte mediúnica, que é bastante interessante. Porque às vezes dá a entender assim: por que pessoas ruins, de má índole, têm tanto dinheiro, têm sorte, são ricas? E por que pessoas de má índole
tem mediunidade, né? Porque a mediunidade não deveria ser, então, só para pessoas boas, de elevação moral? E será que isso é verdade? Por que, então, que Deus, nosso Criador, ele deu mediunidade para pessoas boas e ruins e deu dinheiro, riqueza para pessoas boas e ruins, de boas e má índole? Se a gente for parar para analisar isso sem o conhecimento da doutrina espírita, não parece meio contraditório? Não parece uma coisa meio estranha? Por quê? Por que que uma faculdade, uma ferramenta tão boa, tão importante, que pode auxiliar tantas pessoas, é dada para pessoas de má índole? Então ele está dizendo, digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a visão, a audição, a fala. Ó. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a visão, a audição e a fala. Não é nenhuma ferramenta extraordinária, né? É como se ouvir, como se falar. Para ele, para a criação, é uma coisa simples, é uma ferramenta a mais que está sendo dada. Não há nenhuma de que o homem, com o seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus tivesse concedido a palavra, por exemplo, apenas para aqueles incapazes de dizer coisas más, haveria muito mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as suas faculdades e o deixa livre para usá-las, como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, vamos supor, se Deus fosse falar, não, esse aqui tem uma boca suja, só fala besteira, não fala nada de bom, não acrescenta nada da vida de ninguém, então ele vai vir sem a voz, não vai falar. Ah, aquele ali só olha o que é ruim, não presta atenção em nada que é bom, o olhar dele só tá para tendência ruim, então ele vai vir sem a visão. Então, essa não é a intenção de Jesus, de Deus, quando ele fez a criação. E por isso ele deu a faculdade mediúnica igual para todos. Vai fazer uso dela da forma que o seu livre-arbítrio quiser. E vai responder por isso também, né? E ele acrescenta ainda que você vai fazer o uso da sua ferramenta e vai responder por ela. Que eu acho que é a parte mais importante. É um livre-arbítrio, é uma ferramenta, né? Então ele diz aqui ainda um pedacinho a mais. Se o poder da comunicação com os espíritos somente fosse dado aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todos os lugares, a todas as classes sociais da sociedade, ao pobre como ao rico, para os virtuosos, fortificando-os no bem, e para os viciosos, corrigindo-os. Estes últimos não são os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos, então, vêm em sua ajuda e aos seus conselhos, que ele recebe diretamente. São de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse da maioria indireta. Deus, em sua bondade, para lhe poupar a dor de ir buscar a luz à distância, coloca em suas mãos. Não será ele bem mais culpado se não o observar? Poderá ele desculpar-se de sua ignorância quando viu com os seus próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar a oportunidade, é punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para obsediá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os seus servidores, indignos, e o coração endurecido pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, pensa bem, se Deus, na verdade, eles nos deu essa faculdade, eles nos deixou com que tivéssemos os olhos para olhar através do Espírito, a boca para falar através do Espírito, tivesse o ouvido através do Espírito, o que aconteceria? A responsabilidade do médium é muito maior do que a dos outros, porque ele é o primeiro que ouve, é o primeiro que escuta e é o primeiro que vê. Então ele é cobrado muito mais. E muitas vezes a mediunidade ela é dada para o médium porque ele é o maior necessitado, ele necessita mais do que o outro.
ele precisa muito mais das nossas... devemos rever nossas críticas com relação às pessoas que ainda são doentes na moral, exatamente. E a mediunidade, ela vem para isso. Ela está espalhada nos dois cantos, nos lugares de classe alta, classe média, classe baixa, bom ou ruim, né? Como está classificando aqui no Evangelho. Só que onde é ruim, vamos assim dizer, que ruim depende para quem, né? A forma do que se fala, há muito mais necessitados. Então está próximo, o Criador nos deu para perto a oportunidade de receber diretamente um conselho da espiritualidade. Ele não precisa ir longe buscar. Tendo ali no meio dele algum médium que possa falar, ouvir, comunicar, psicografar, de qualquer ferramenta mediúnica que ele venha a ter, ele não pode dizer que ele é ignorante no assunto, porque perto dele o Pai trouxe a oportunidade do conhecimento, trouxe os conselhos dele ali, né? E o médium, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de passar a mensagem corretamente, elevar a sua moral, não brincar com o que lhe é dado, porque é de graça, né? Aquilo que de graça recebeste, de graça você entrega também aos outros, enquanto tem muitas pessoas que brincam com esse dom, achando que é seu. E não é seu, nada é nosso, né? Os médios não têm nenhuma diferença do que os outros que não são, ostensivamente, vamos assim dizer, né? Mas ele tem uma coisa mais agravante, que é a responsabilidade da cobrança daquilo que vai ser dado. Então, todos nós somos médios e todos nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com as indicações que damos, mas mais importante ainda são com os nossos atos e atitudes, porque nós somos exemplos. A partir do momento que nós temos a oportunidade de passar uma informação, de passar um conselho, de nos dizermos espíritas, ou de qualquer outra religião que seja, talvez outras religiões um pouco menos, porque não têm o conhecimento dessa cobrança, e nós, da doutrina, sabemos que isso será cobrado de nós, então a nossa responsabilidade ainda é um pouco maior, né? Mas nós sabemos o quê? Que nós temos por obrigação de cuidar da nossa moral, do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós olhamos. Por quê? E nas nossas ações também, porque não adianta falar e fazer diferente, né? Eu vou te transmitir aqui uma mensagem que foi dada, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer o Evangelho no lar, eu vou falar tudo aqui que é lindo, mas eu ajo completamente diferente. Nós somos exemplos. E esse exemplo, para o médium que tem a psicofonia, que tem a psicografia, o médium de incorporação, né? Ele tem uma responsabilidade grande, porque se ele fizer mau uso dessa mediunidade, ele perde a mediunidade com o tempo. Os bons espíritos, os mentores, aqueles irmãos que estão ao nosso lado para transmitir, para ajudar nas mensagens, na cura, no auxílio dos tratamentos espirituais, eles se afastam. Por quê? Somos como um vaso cheio de flores. As flores é a mediunidade, o vaso somos nós. E nós temos que estar toda hora regando este vaso. E não é com água, nós temos que regar com as nossas energias. E as nossas energias, para ela ser boa, ela tem que vir lá de dentro do nosso coração. Ela tem que vir para poder regar. E se nós não regamos com boas energias, elas morrem, né? Então, as ferramentas mediúnicas começam a desaparecer, porque os bons espíritos que estão trabalhando ali naquele vaso, eles se retiram. Eles vão procurar um outro médium, onde ele possa estar mais comprometido, mais com vontade maior de elevação moral, para que eles possam trabalhar juntos. Se o médium se achar que já sabe de tudo, que entende tudo, que já viu tudo, que não tem mais nada a aprender, ele tem que começar tudo de novo, porque ele está esquecendo de muita coisa. Porque nós ainda estamos aqui num degrau na Terra, nesse planeta de prova e expiação, que não sabemos quase nada. Nós sabemos muito pouco.
Isso porque nós não temos a permissão, porque não temos condições intelectuais de ter essas informações. E nem morais, né? Porque se tivesse uma evolução moral, nós poderíamos ter outros conhecimentos, ter mais informações, mas nós não sabemos usar ainda. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos gatinhando com isso. E todos os dias nós temos que ler o Evangelho, fazer as nossas orações. É muito importante, mas nós não podemos esquecer de ficar só na teoria. Temos que pôr a mão na prática ali, ó. Ajudar um amigo, ajudar um necessitado, e nem sempre é ajudar materialmente. Muitas vezes é ajudar ouvindo, sabe? Tem pessoas que não têm com quem falar, elas precisam um pouquinho de atenção, elas só querem ser ouvidas. E muitas vezes a gente não tem tempo, né, para ouvir a todos, de estar ali de pronto a todos, ou não temos paciência para isso. E nós não sabemos que a nossa mediunidade, às vezes, é essa. É a de simplesmente ouvir aqueles irmãos que estão necessitados de falar. Ou apenas de dar bons conselhos, boas inspirações, motivação, para que veja a vida de uma forma melhor, que compreenda que os problemas de existência que temos nessa vida é tão curta, é tão passageira. Na verdade, nós não temos problemas, nós arrumamos problemas. Nós procuramos dificuldades, porque nós queremos mais e mais. E vamos buscar mais. Nunca o que nós temos é o suficiente. Nós sempre vamos atrás de mais e arrumamos mais problemas. Eu não digo mais coisas materiais, mas a nossa moral, ela sabe que lá no fundo não precisa de tanto. Mas nós queremos isso. Só que quando nós buscamos mais, nós buscamos além de mais problemas, buscamos mais obsessão e buscamos também mais tormento para a nossa alma. E nessa energia ruim que nós vamos criando, os bons espíritos que nos acompanham, eles falam, poxa vida, te preparei, Valdirene, tantos anos para você chegar no determinado momento da tua vida e nós trabalharmos juntos, e você está preocupada com fofoca, e você está preocupada em acender vela, você está preocupada em cobrar para fazer isso ou aquilo, aconselhar, sendo que sou eu que aconselho, e eu não cobro nada para isso, e você está preocupado com isso, Valdirene? Então você fica aí com aquilo que você almeja, que você acha que é o suficiente, eu não vou mais perder tempo com você não, eu vou me embora. A minha cobrança é muito grande. Só que ao invés de eu perder todas as minhas ferramentas mediúnicas, que seria o melhor para mim, eu posso arrumar uma obsessão. Eu posso estar afins com aqueles irmãos de energias mais baixas, né? E eles tomarem conta desse lugar e ainda se fingirem passar pelos meus mentores, ganhar a minha confiança e dominar a situação. Aí eu vou ser enganada também. Mas fui eu quem procurei isso. Fui eu quem abri essas portas, porque eu tenho a mesma tendência que esses irmãos. Eu tenho a mesma afinidade. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero vaidade, eu deixo o meu ego lá em cima, eu quero fazer com que todos se ajoelhem para mim. Então eu vou encontrar irmãos na espiritualidade que têm as mesmas vontades que eu. E nós vamos trabalhar, então, afins. E quem será esses irmãos na hora do meu desencarne que estarão me esperando, né? E qual será a minha resposta do uso da ferramenta que me foi emprestada, emprestada, depois para eu prestar contas? Como será que eu prestarei contas daquilo que eu recebi e usei mal? Então, nós todos temos que orar e vigiar muito. E não existe isso para quem tem uma mediunidade mais aflorada, menos aflorada. Ah, eu só tenho intuição. Ah, eu só falo. Ah, eu só psicografo. Ah, eu sou só sensitiva, só percebo algumas coisas. Tudo isso vem para nós de graça. Então, não é certo que nós cobramos ou que nós colocamos um valor em cima daquilo que não é nosso.
porque existe interesse do outro lado também. E aquele velho ditado, né? Diga com quem tu és, que eu direi com quem tu és. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é assim? É exatamente isso. Então nós temos que prestar muita atenção em tudo isso. Não é recriminando nem fazendo falando de ninguém, apontando ou julgando alguém. Mas é o que está escrito no Evangelho e o que é real, né? Cada um sabe de si, nós não vamos apontar ninguém, mas cada um vai responder pelos seus atos. O que nós sabemos é o quê? Aquele que já leu o Evangelho, aquele que sabe da leitura, que já entrou na doutrina e que tem o conhecimento, dele será mais cobrado ainda, porque sabe. Aquele que não sabe um pouco menos. Mas se você tem uma espiritualidade, é sensitivo, você tem qualquer grau de mediunidade, você tem que perceber sempre o que você está fazendo com ela. Você está usando ela para motivar as pessoas, para ajudar com que elas se melhorem, para ajudar com que elas sejam mais felizes ou não. Ela está sendo uma ferramenta na sua mão errada. Né? E isso não depende de ninguém, isso só depende de nós. Tem vários exemplos de pessoas que já fizeram um má proveito da espiritualidade. Então, por isso que a parábola aqui, ela fala, né, que os remédios são dados para os doentes, não para os sãos. Por quê? Se todos nós estivéssemos aqui bem, não precisávamos. Mas a mediunidade, ela nos vem, não é para quem é necessitado. Ela vem para ajudar os necessitados também. E ela vem para nos ajudar a evoluir. Porque é um trabalho que, se você fizer direito, com responsabilidade, te ajuda na evolução. Ou você pode fazer milhares de amigos ou 1 milhão de inimigos. Vai depender do seu caminho, né? Então, nós somos muito responsáveis por tudo que nós fizemos aqui. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, porque essa parábola, ela é pequena. Tá? A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, então, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e somente por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de suma importância para a mediunidade. Aqui está falando, a Fê está falando, é bem assim, às vezes a gente erra em alguma coisa, alguma atitude ou pensamento, e logo a consciência alerta, o que você estudou? Tem que colocar em prática. Exatamente isso. A gente tem que saber que lá dentro da nossa consciência existe uma cobrança, né? E médium não precisa estar exatamente dentro de uma casa espírita para poder praticar sua mediunidade. A gente pratica ela onde for. Você pode praticar na sua casa, você pode fazer uma oração para o teu filho, você pode fazer uma oração para a tua mãe, você pode aproveitar os grupos espíritas que tem hoje, emanar ali boas energias para aquelas pessoas que estão necessitadas. Né? Você pode, num ponto de ônibus, onde tem pessoas ali nervosas, agitadas, você pode estar fazendo uma oração para todos eles. Praticar o bem é um ato mediúnico. Né? O médium, às vezes, acha que para ele ser um bom médium, para ele estar praticando a mediunidade, ele tem que estar dentro da casa espírita incorporando. Se não for assim, ele não está fazendo. E não adianta ir toda semana na casa espírita, incorporar ou fazer o que quer que seja, e lá fora está fazendo tudo errado. É a nossa energia, é a nossa essência, é aquilo que diz. E é a forma como você a trata. Você viu que nesse último parágrafo aqui está dizendo, não existe médium melhor ou pior. Existe médiums dóceis aos espíritos em geral. Este é um sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de suma importância. É assim que você vai se aproximar. Quanto mais elevação moral você tiver, mais próximo dos bons espíritos você vai estar. Então, você vai ter mais facilidade de captar as informações deles e passar. Esse é o melhor médium que tem.
Não adianta ter 300 ferramentas mediúnicas e usá-las todas para o mal ou com ignorância. Nós temos que aprender porque somos responsáveis pelos nossos atos. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. E ninguém é estrela, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos apenas instrumentos do Pai para estarmos aqui, a trabalho da espiritualidade, auxiliando a todos, para que aos poucos nós vamos auxiliando as pessoas que têm a sua necessidade e vamos nos transformando em pessoa melhor, né? Cada vez que você vê uma pessoa melhor, uma pessoa curando, uma pessoa equilibrando, é uma satisfação, é uma grande responsabilidade, né? Então, meu amor, amigo, eu estou precisando de vibrações. Vamos fazer para você, Madá. Amo você, saudade, viu? Vamos fazer vibrações, tá bom? Vamos mandar muita energiazinha aí para Madá, ó. E nós vamos a todo instante precisando passar para as pessoas o quanto é importante fazer oração, o quanto é importante estar com os bons pensamentos, tirar a angústia, tirar a raiva de dentro do coração, sabe? A gente precisa disso. A gente precisa ter uma casa dentro do nosso corpo melhor, porque quando a gente desencarnar, tudo que é aqui vai ficar do corpo. O que nós precisamos é pensar no nosso corpo espiritual, no que nós vamos levar na nossa bagagem. Vocês já viram alguém chegar de malinha aqui para encarnar? Ó, o bebezinho já chega com a sua maletinha aqui, a chupetinha, a fralda e a mamadeira. Não. Já viu alguém desencarnar com a sua maleta, seus ouros, as suas roupas, ou o seu livro do Evangelho embaixo do braço? Também não. E olha, com esse Covid tá pior ainda, porque nem com a roupa do corpo tá indo. Tá indo peladinho, igual nasceu. Olha só, que prova é essa, né? Que prova difícil é essa? Então, nós temos que pensar no que nós precisamos realmente para ser feliz. Será que a gente não é muito exigente? Será que a gente não pede coisas demais? A gente não exige além daquilo que é necessário? Talvez nós pudéssemos viver um pouco melhor, sem precisar de tanto, né? Alguém quer comentar comigo o Evangelho? Coloca aí para eu chamar. Alguém quer comentar o Evangelho de hoje? É um tema tão gostoso, né, gente? Mas é por isso que eu falo. Pessoal, não vai em cartomante, não vai jogar búzios, não vai em coisa que adivinha. Só traz de vida isso. As pessoas que gostam, que fazem isso, nada contra. Mas não precisa se pagar para saber de nada, não precisa se pagar. A espiritualidade, ela está do nosso lado. Se você abrir seu ouvido para ouvir, ele vai te dizer tudo. Ele já está dizendo, ó, a espiritualidade, ela encontra diversas formas de te mandar mensagem. Você abre o Evangelho, está escrito lá. A humildade é uma virtude bem esquecida. Eu fico pensando, nossa, o que será que isso quer dizer? Ah, não deve ser para mim, não. Aí chega um amigo e fala para você assim, nossa, como você tá metida, hein? Nossa senhora. É outro toque, eu nada. Ah, essa daí é invejosa. Aí eu vou escutar uma palestra e fala, o orgulho e a humildade. Nossa, esse tema de novo, que coisa, só falam disso agora, que droga. Aí você abre um jornal, tá escrito lá. Bem grande assim, ó. Pessoa arrogante, prepotente, humilhou o porteiro, porque era inferior. Aí você fala, nossa, que pessoa, ai, que briga besta. Aí você não para analisar que talvez tudo essas frases parecidas que você olhou em determinados lugares, ela vem para te alertar das suas dúvidas. Às vezes a espiritualidade está arrumando várias formas de falar com você. Seja menos orgulhoso, seja menos vaidoso, seja mais humilde. Todos os seus problemas estão ali, ó, no orgulho, na vaidade, no ego. Seja menos. Se satisfaça com menos, que eu estou aqui do seu lado, estou te orientando. E a gente não se dá conta que eles estão falando com a gente. Aí você vai lá e paga
para uma pessoa tirar sorte, né? Como diz para você e fala para você tudo aquilo que você gostaria de ouvir. Vai comprar uma casa de 8 quartos, vai comprar o carro de 2022, vai ser promovido no trabalho, vai ter um emprego maior que o todo na empresa. E você sai de lá satisfeita. Não para vir aquela dúvida tipo, oi? Quando? De que forma? Só se eu for ganhar na esportiva, mas nem jogo. Ah, não, mas se falou que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Por quê? Falou o que você queria ouvir. Mas será que falou o que você deveria ouvir? O que você precisava ouvir? Nós temos que ter mais pé no chão. O mundo aqui é muito fácil. Nós precisamos aprender que a gente pode viver aqui com coisas tão menores. Ô, Madá, todo mundo, meu amor, não é só você não. Todos nós precisamos. Por isso que caem as lições para a gente, né? Que é para a gente poder pôr os pés no chão e pensar: será que eu não preciso entrar no nível do outro para entender o outro? Será que eu não preciso me abaixar um pouquinho? Não precisa nem ajoelhar. Dobrar o joelho um pouquinho, entrar no nível do outro, para eu olhar para o problema do outro e tentar entender se eu não poderia agir de outra forma. Será que eu aguentaria? Será que iria ser para mim igual para o outro? Às vezes a gente acha que é fácil resolver o problema do outro. A gente só não consegue resolver o nosso. Mas será que a gente quer resolver? Não sabemos, né? Às vezes é mais fácil julgar. Porque o que nós queremos, na verdade, na mudança da nossa vida, não é mudar. Nós queremos que o outro mude. Só isso. O nosso orgulho é tão grande que nós sempre achamos que o que nós já fizemos já foi demais. Agora nós precisamos que o outro mude para que a nossa vida melhore. E não é isso que está escrito no Evangelho. No Evangelho está dito o quê? Que nós é quem precisamos mudar, que a lição cai para nós. É nós que estamos aqui hoje falando e ouvindo. Então a lição é para nós. É nós que precisamos dobrar o joelho um pouquinho para tentar chegar na altura do outro e entender o que o outro passa. Aí a vida fica mais fácil. Não é mesmo, gente? Então ninguém quis comentar hoje, né? Ninguém quer falar desse tema que é tão bacana, mas não tem importância. A gente precisa aos poucos ir trabalhando a espiritualidade, ir trabalhando o nosso sentimento. E tudo passa. E tudo passa. Tudo isso daqui a gente não vai levar nada disso tudo. Tudo passa. Então, gente, vamos fluidificar a água. Eu queria saber quem pode fazer a prece para encerrar. Quem quer fazer a prece, põe um dedinho assim, ó. Só um oi para eu saber que quer fazer a prece. Tá bom? Enquanto isso, eu vou fluidificar a água. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos, aos enfermeiros, os mentores, ao Frei Henrique e a sua equipe espiritual, para que possa, nesse instante, estar fluidificando esta água, todas as águas que estão nas casas nesse instante, para que possamos nos curar das nossas enfermidades, curar dos males da nossa alma, e que todos os nossos familiares possam tomar esta água fluidificada e sentir a energia revigorante para o estado de cada um. Com a graça de Deus, podemos tomar água. Deixa eu ver quem está aqui. Já fluidificaram de vocês, gente?
Vou encontrar alguém aqui para fazer a prece, para encerrar. Vou ver a Carol. Vamos alguém fazer uma prece? Só um Pai Nosso. Tá bom. Bom. A Adri eu não posso chamar porque o dela nunca funciona. A gente nunca consegue ver a Adri aqui. Vê se a Aurinha vem. Se a Áurea não quiser fazer, eu faço, então. Vamos lá. Amada faz, peraí. Vamos ver. Peraí, Amada. Val Amadá, né? Vamos lá. Vamos esperar a Amadá fazer a nossa prece, então, para encerrar. Oi, meu amor. Tudo bem, Madá? Tá falando? Ah, tá carregando, peraí. Oi, Madá. Oi. Tudo bem, amor? Oi, Tá baixinho o seu tudo. som aí. Tô me acal- Tô me acalmando. Tá travando bem, né? Deu? Tá. Aqui não tá pegando direito. Faz a prece para nós. Oi? Senhor nosso Pai, agradecendo por mais esse dia, mais essa conexão com o nosso Deus maior, e pedimos proteção a todos os nossos amigos, a todas as pessoas necessitadas, e para mim também, que eu estou necessitando muito. Senhor, vamos encerrando com a prece que o Pai nos ensinou e nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal e de todas as perturbações. Que assim seja. Gratidão a todos. Gratidão, amiga. Que Deus te dê muita força, muita saúde para você continuar a sua jornada. Muito bem, amor. Obrigada, amor. Daqui a pouco você melhora, tá bom? Obrigada eu, Daqui a pouco se vai Deus passar. quiser. Beijo. Beijo grande. Te amo. Com Deus. Beijo, filho. Tchau. Nós ficou baixinho, né? A prece da Madá, mas deu para sentir daqui a energia dela, o amor que ela transmite para nós no encerramento dessa prece. E eu fiquei muito contente com a presença de todos vocês, da Madá. Na quinta-feira a gente tem outro Evangelho no Lar. Eu espero que vocês estejam presentes, que vocês participem também, né? Amanhã à noite a gente tem, quarta-feira, tem a oração da prece de Cáritas lá no Facebook. Eu também aguardo vocês. E que o Mestre Jesus possa ampará-los,
Daí um final de terça-feira maravilhoso, uma semana inteira maravilhosa, com muita saúde e com muita prosperidade para todos vocês, viu? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Uma boa tarde.